com a palavra de Deus e conectadinhos com as mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo no canal de YouTube, na página do Facebook e no Instagram, conectados com a palavra de Deus. Em continuação do estudo Mulheres da Bíblia, hoje eu quero falar sobre Zípora, que casou com Moisés, pelas sandálias de Moisés. Lá vai a Mara falar mais uma vez de Moisés. Quase adoro, né? A gente tá sempre falando pelas sandálias de Moisés. Moisés é aquele que Deus tinha promessa de tirar o povo do Egito. E muita coisa deu errada depois que ele foi criado. E lá com a filha de Faraó, ele viu lá o seu povo sendo machucado e ele acabou agredindo, matando um. Ai, sei que deu tudo errado para ele teve que fugir. E quando ele fugiu, ele foi triste, desiludido, desanimado, triste. Nós encontramos a história de Moisés que casou com Zípora no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 15 em diante, fala muito sobre essa história. Só que Zípora, ela era medianita, né? Eram totalmente usos e costumes e adoradores de outros deuses. Não foi muito feliz o casamento. Aquele que teve um grande chamado para tirar o povo do Egito, ele não foi muito feliz no seu casamento. E ele estava nesse momento muito triste, muito abatido, porque estava longe da sua família, longe de tudo e de todos. E ele foi morar com um homem ali nas cidades vizinhas do Egito, onde que ele tinha fugido, e esse homem consentiu a sua filha Zípora para casar. E ele ficou ali morando, teve seu filho. O primeiro filho que ele teve, ele chamou de Gerson. Gerson, que significa sou estrangeiro em terra estrangeira. Mais ou menos isso já dava para identificar que ele não estava assim muito feliz, né? Aproveitando esse desânimo, essa tristeza, um tipo de uma depressão, Zípora foi gradualmente capaz de dominá-lo e interferir cada vez mais nas tradições sagradas de Israel. E ela achava que ela ia conseguir tirar totalmente a fé, totalmente as tradições sagradas que Moisés temia, que Moisés ali professava a sua fé. E o seu segundo filho foi Eliezer. Eliezer, que significa o Senhor é meu auxílio. É evidente, né, que esse nome costumava acontecer a tendência de cultivar valores espirituais internos foi compensada por essa queda da atividade produtiva e na energia. Moisés, então, pecou gravemente. Ele fez um acordo com uma mulher descrente e se absteve de aplicar no seu filho a marca da aliança. Porque o povo de Israel tinha que circuncisar. Era uma tradição, tradições sagradas, e a Zípora fez de tudo para que não fosse feito no seu filho. E ele não fez. Mas o Senhor interveio. E Zípora, antes do Senhor se intervir nessa situação, Zípora aparentemente triunfou. Moisés não iria derrotar Midian, mas Midian, né, ela era uma mulher medianita, e iria subjugar Moisés. Mas o Senhor interveio nesse plano, nesse projeto de tirar Moisés das tradições sagradas de Israel. Moisés ficou muito doente, muito doente. E então, quando ela viu que no rosto que Moisés ia morrer, ela pegou, como Moisés estava muito doente, de uma das suas viagens, ele estava muito doente, ele não conseguia circuncidar seu filho. E ela mesma fez, então, e jogou ali na cara de Moisés, pelas sandálias de Moisés, que mulherzinha! E aí, falou para ele, né? Certamente me és um esposo sanguinário.
ela não fez isso porque se arrependeu de tirar as tradições sagradas de Moisés. Ela não fez isso porque ela se arrependeu de influenciar ele a fazer totalmente o contrário do que a sua fé, do que a sua tradição sagrada de Israel. Não, ela não fez isso. Ficou evidentemente que ela fez isso para salvar a vida do marido. Tanto que quando ela disse ali, de certo és uma, né, és um esposo sanguinário, porque ela não queria que as tradição sagrada de Israel continuasse nos seus filhos. E ali ela foi derrotada. Aleluia. E ela estava ali com seu coração amargurado, um coração contrito. Ela não ia dizer isso para ele, de certo que tu és um homem sanguinário. Pelas sandálias de Moisés, que mulher que o Moisés foi casar. Mas ela falou isso porque ela estava amargurada, e isso também não ajudou na relação, não no casamento ali, restaurar o casamento deles, pelo contrário, né? Porque foi uma mulherzinha que ela queria tirar toda a traição, toda a tradição, aliás, né? Não é traição, tradição. Ela queria que Moisés, mesmo ele estando longe, triste, longe de tudo, da família, e ela queria transformar Moisés da sua tradição, do seu jeito, mas Deus tinha um chamado na vida de Moisés, por isso que Deus interviu. Moisés não morreu porque houve temor, houve visto no coração dela, mas ela não fez porque ela tinha medo, ela fez porque ela viu que realmente seu marido ia morrer, então ela mudou e ali ela foi verdadeiramente. As escrituras sagradas apresentam a nós como uma mulher não salva, porque se opôs ao marido, baixando assim o nível de sua família. A Bíblia, infelizmente, nos relata que ela foi uma mulher dramática, uma mulher Zípora, foi uma víbora, na verdade, né? Ela quis tirar o seu esposo totalmente do propósito de Deus, totalmente da sua fé, da sua tradição sagrada que ele tinha. Então, quase que ele morreu. Não morreu porque Deus tinha o seu propósito. E ele foi aquele líder poderoso que tirou o povo de Israel e se cumpriu. Só que, infelizmente, no casamento aconteceu essas coisas com a vida de Moisés. E nós aprendemos hoje que Deus tem uma chamada na vida do teu esposo, ou na vida dos teus filhos, quem sabe o teu pai, a tua mãe. Não adianta nós queremos mudar a cabeça deles. Não adianta. Nós queremos trocar, fazer eles fazerem entender que eles têm que fazer do teu jeito que você pensa. Ah, mas o meu jeito tá certo. Tá certo o jeito de Deus, a promessa de Deus. Se quando Deus está no negócio, ele intervém, ele vai e faz acontecer. Então não adianta nós queremos mudar o nosso esposo, se ele tem uma fé, se ele tem uma chamada, você que às vezes o teu marido é crente e você não é, procure agradecer a Deus por ele estar na presença do Senhor, ajude ele. Se possível for, não seja como Zípora, mas vai com ele na igreja, busque a vontade do Senhor Jesus, o chamado que o seu esposo tem. Porque quando nós se opomos contra o chamado de Deus na vida de uma pessoa, nós podemos perder a salvação, como Zípora. Ali diz que as escrituras apresentam a nós como uma mulher não salva. Então nós vamos perder a nossa salvação. Vamos adorar a Deus e sermos gratos a Deus e entender que Deus é poderoso e operando Deus, quem impedirá? Nós não podemos intervir na promessa, no chamado de Deus. Então, mas se nós ajudarmos e contribuirmos, nós seremos homens e mulheres salvos e abençoados por Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família.